Olá, boa noite, querida paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso cenáculo de oração neste sábado bastante frio. Glória a Deus. Bem, em nome de Jesus, vamos orar, colocar diante do Senhor este momento, nossas vidas. Também agradecer a Deus que nós temos visto muitos livramentos, muitas curas acontecendo, mas ao mesmo tempo nós estamos aí sempre em guerra com algumas situações, principalmente contra o espírito de enfermidade, e algumas situações acontecendo na família por conta de algumas efeitos colaterais, do passado, de situações que vêm se manifestando e tentando roubar a vida do povo de Deus. Em nome de Jesus, e o melhor caminho é através da oração, da intercessão, do clamor, da súplica em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor mesmo, Ele disse lá em Jeremias capítulo 33, clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, nesse cenáculo de oração, clamar aos céus, clamar àquele que é soberano, aquele que é poderoso, clamar àquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele sempre está pronto a nos atender, a nos ouvir, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos também te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos grandes e poderosos livramentos que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, Senhor. É uma noite fria, mas estamos aqui para te buscar mesmo nesse tempo. Estamos aqui dentro das nossas casas, orando, buscando, clamando, em comunhão, em concordância, enquanto o inferno agora, as pessoas que servem a Satanás, estão, infelizmente, a maioria delas totalmente embriagadas, pessoas totalmente fora de si, e não sabe nem como vai terminar a noite. Nós sabemos como vai terminar a nossa noite. Nós sabemos como vai começar o nosso dia. Tem pessoas que não sabem como vai terminar a noite, nem como vai começar o dia. Por isso nós temos uma gratidão muito grande pelo Senhor. Apesar de algumas lutas, algumas dificuldades, mas nós temos Deus, nós temos um caminho, nós temos uma verdade, nós temos uma vida que é o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos queridos estar dentro das nossas casas agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu quero mais uma vez repetir aquilo que o próprio Jesus Cristo declarou com suas próprias palavras. Senhor, livra-nos do mal. Livra o teu povo do mal. Não os deixe cair em tentação. Livra-os de todo o mal. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como o Senhor estabeleceu nos céus. Que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Dá-nos hoje o pão nosso. Em nome de Jesus Cristo, não permita que o mal venha nos destruir com as suas ciladas, com as suas tentações, mas que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos cobre com o teu poder, com a tua graça. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Alcance as vidas agora que precisam de cura, que precisam de livramentos na área da saúde. Estão enfermos, acamados, ou até mesmo hospitalizados, ou até mesmo numa UTI. Deus, em nome de Jesus Cristo, estende a tua mão poderosa. Tem misericórdia das crianças, dos bebês recém-nascidos que não conseguiram ir para casa ainda por conta de alguns cuidados médicos, outros até mesmo por conta de enfermidades que já veio com a criança. Que o Senhor tenha mesmo misericórdia da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada casa, cada família que aqui está conosco nesse cenáculo de oração. Que essa meia hora seja importante na vida de cada um dos seus filhos, Pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, nos adverte, nos corrige, mas nos coloca no caminho da vida, no caminho da vitória, porque jamais queremos entrar por um caminho que parece ser bom, mas no final dele é um caminho de morte. Nós entramos por um caminho que é bom, mesmo que é estreito, mas no final dele tem vida, tem salvação, tem libertação. Por isso eu oro e clamo em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um dos seus filhos agora. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, Pai. Dá o desejo do coração. Atende a oração, o clamor e a súplica de cada família, de cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Boa noite, a paz, quem está chegando aí, nosso cenáculo de oração, bem-vindo. E hoje nós vamos comentar algumas coisas muito especiais que Deus estava hoje comentando com os homens de honra, estava ministrando, estava falando sobre a questão espiritual de nós profetizarmos, a importância da palavra profética e como ela funciona, a palavra profética. Porque às vezes nós acabamos sendo roubados ou deixamos de profetizar porque eu vou profetizar se a pessoa não tem fé, se a pessoa não está nem aí, né? Não, a palavra profética ela independe disso. O que precisa é que a pessoa que profetiza ela tenha fé. A outra pessoa que está recebendo uma palavra profética, uma profecia, talvez ela não precisa ter fé. Isso a gente pode provar biblicamente que realmente essa situação ela é importante a gente poder entender isso. Porque às vezes a gente deixa de profetizar, mas a gente coloca um monte de obstáculos, situações, achando que a palavra profética ela não vai acontecer porque a pessoa não recebeu, porque ela não tem fé, porque ela isso, aquilo, outro. Não, às vezes não, o problema não está com a pessoa a quem você está profetizando ou a situação. Depende de quem está profetizando, qual é a tua fé, teu grau de santidade, de maturidade espiritual para fazer isso com sinceridade, com fé, com determinação. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, é importante nós entendermos isso de forma biblicamente. Então, eu quero te convidar, é importante que você possa acompanhar aí, 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 2 em diante. A partir do versículo 1 mesmo, a gente vai ler todo o texto para a gente poder entender o que acontece aqui nesse texto de 2 Reis. Porque logo no começo do capítulo, no versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis, ele fala assim: Naamã era um comandante do exército, o rei da Síria era um grande homem diante do seu senhor, do rei, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a ele vitórias à Síria. Era herói de guerra, porém estava sofrendo com a lepra. Ele era um comandante, era um herói de guerra. Com certeza este homem tinha muito sangue nas mãos, né? Muitas vezes para você chegar a um cargo de comandante, né, de herói de guerra, como aqui o texto fala, um cara realmente fora do normal, ele fez muitas coisas para provar que ele era bom, que ele era forte, que ele tinha habilidade, e que ele não tinha medo de nada, e que se precisasse matar, ele matava, se precisasse fazer qualquer coisa, ele faria naquela época. Hoje também não é diferente, né, dentro desse conceito. Mas o fato é que, vamos ser sinceros, você profetizaria sobre a vida de uma pessoa como esta? Então esta é a questão espiritual, que muitas vezes nós não profetizamos sobre a vida de uma pessoa da família, o teu mesmo marido, esposa, um filho, uma filha, alguém mesmo mais próximo de nós, porque nós olhamos para o histórico da pessoa e achamos que não vai adiantar jogar pérolas aos porcos. Mas a palavra profética, ela é diferente de você tentar. Se você fosse tentar aqui aconselhar este homem, Naamã, seria difícil, mas essa moça, essa menina, ela não tenta aconselhar, simplesmente ela profetiza.
Então cabia a ele realmente a tomar uma posição e algo assim impressionante que nós vemos nesse texto, porque é uma pessoa que, sinceramente, ainda mais, olha o que diz o versículo 2: tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela já veio numa situação de cativeiro. Ela já veio para ser escrava, para ser trabalhar na casa deste homem, sem, não foi um contrato, não foi porque ela quis, pelo contrário. E aí existe uma outra situação. Você profetizaria diante de uma situação como essa? Essa pessoa aceitaria uma palavra profética sua? Então, a palavra profética depende de quem fala, de quem lança a fé que está em quem está profetizando. Então, veja que o versículo 3 fala assim: um dia a menina disse à sua senhora, sua patroa ali, ela falou: quem dera se o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ela profetizou que ele seria curado se ele estivesse diante do profeta em Samaria. Foi essa palavra que ela liberou sobre a vida daquele homem, patrão, né? De uma forma, talvez nem patrão, era mesmo o senhor, né, dela, por conta de toda dessa história. Mas o fato é que este homem, que era um herói de guerra, esse homem que era um braço direito do rei, ele era um homem que tinha muito sangue nas suas mãos. Ele é um homem que conquistou o cargo, a posição dele, com violência mesmo, levando mesmo pessoas a ser subjugadas e muito mais. Mas a palavra diz no versículo 4 que então este Naamã, este comandante que estava leproso, foi contar isso ao seu senhor, ao rei, dizendo: assim, assim falou a jovem que está na terra de Israel. O rei toma uma atitude, o rei diz no versículo 5 que ele toma uma atitude. Eu enviarei você, ele enviou uma carta, falou, porque ele era uma pessoa importante para o rei queria ele curado. Mas o que nós vemos aqui nesse texto? Que no versículo 5 ele fala que ele levou consigo 340 quilos de prata e 70 quilos de ouro, né? 72 quilos de ouro. Imagina, este homem, ele tinha fé, ele tinha dinheiro para comprar a sua cura. Ele tinha um rei que bancava qualquer situação que ele precisasse. Então, aqui nós vemos que ela lançou uma palavra profética em uma terra, em uma situação, em uma pessoa que não tinha fé alguma. E que na ótica, né, de qualquer pessoa que foi prejudicada aqui, como é o caso dela, não merecia receber essa palavra profética, mas ela profetizou. Então, é importante que muitas vezes nós deixamos de profetizar porque nós fazemos as nossas leituras, fazemos os nossos julgamentos e acabamos não lançando uma palavra profética. Até mesmo com relação às nossas vidas. Eu não vou lançar uma palavra profética, eu vou lançar uma palavra profética, por exemplo, eu vou comprar uma casa este ano. Aí você olha e fala assim, poxa vida, meu salário mal dá para pagar as minhas contas, como que eu vou comprar uma casa? Então você deixa de lançar uma palavra profética. Porque o problema não é o dinheiro nem a casa. O problema é a falta de fé que está em você. Este é o grande problema. E isso precisa mudar. Porque aquela menina, ela profetizou porque ela tinha fé. Ela se posicionou diante de um vale de ossos secos e profetizou literalmente. Porque esse cara, além dele não merecer por tudo que ele fez, né, na ótica de muitas pessoas que foram prejudicadas, ele merecia morrer. Né? E exatamente muitas vezes que nós paramos para pensar, para agir, para falar. Mas em nome de Jesus Cristo, a palavra profética ela é importante, mas é necessário que você tenha fé. Olha o que diz o versículo 7, quando o rei de Israel acabou de ler a carta que o rei havia escrito, Naamã estava entregando pessoalmente para o rei essa carta, ele rasgou as suas roupas, em sinal de medo, de luto ali. Ele ficou muito irado com toda aquela situação e, e por, e, é, e por acaso ele fala, por acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida ou dar a vida a alguém, né? Então ele estava muito bravo, muito irado e aquela situação ela
acabou entrando, né? Todas as pessoas começaram a ficar sabendo o que estava acontecendo. Chegou um cara e o rei achou que aquilo era um pretexto, que ele estava ali com um grande pretexto para estar ali com aquela carta, enfim. Mas essa notícia chegou, foi tão forte que espalhou, chegou até o profeta Eliseu, né? Versículo 8 fala: Mas quando o profeta, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, então a notícia estava, a coisa estava fervendo, né? O burburinho ali, a situação, a coisa estava quase explodindo, uma guerra entre esses dois países novamente, porque o rei achou que era uma afronta. Lógico que alguém que estava do lado do rei deve ter tomado o partido do rei, talvez até tentou fazer alguma coisa contra este homem, mas enfim, o profeta ficou sabendo e a palavra profética ela foi liberada, mas o mundo espiritual, né, ela acontece e ela vai criando vida quando nós temos fé. Por isso, o profeta aí realmente ele fala, deixa este homem vir a mim, né, e ele saberá que há Deus em Israel. Então veja que o que aconteceu. No versículo 10 em diante, nós vemos aqui uma coisa muito importante que você precisa entender espiritualmente. O versículo 10 fala assim: Então Eliseu, então lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. O profeta, ao invés de curar, o profeta lança sobre ele mais uma palavra profética, né? Diante de uma pessoa que já tinha criado uma confusão, mesmo que foi involuntária, mas ele criou uma confusão ali no palácio real, e ele estava ali com dinheiro para comprar a sua cura e não com fé para ser curado. Ele foi porque ele tinha dinheiro para ser curado, para pagar a sua cura. Então, era uma terra improvável, era uma pessoa improvável, era um local improvável, mas a palavra profética ela não depende disso, depende de quem lança essa palavra profética. E o profeta fez o quê? Ele lançou uma outra palavra sobre ele, porque ele seria curado daquela lepra se ele desse 7 mergulhos no Rio Jordão. Olha que situação que encontra este homem. Ele está diante de duas palavras proféticas, mas ele irado com toda aquela situação, indignado, ele tenta voltar para casa, mas ele foi ali, o mundo espiritual começa a interagir, você fala, mas ele acabou mergulhando e foi curado. Não, ele mergulhou porque existia sobre ele uma palavra profética. Ele entrou nas águas porque existia uma palavra profética. Ele não voltou para casa enquanto que a palavra profética não se cumprisse na vida dele. Ele tinha duas palavras sobre a vida dele, da menina e do profeta. Por isso, em nome do Senhor Jesus, e toda a confusão que foi destruída naquele momento, porque realmente a palavra profética ela se cumpriu na vida daquele homem. Agora, muitas vezes nós deixamos de viver uma bênção ou abençoar alguém porque nós fazemos uma leitura errada das coisas. Ah, mas eu não vou fazer porque a pessoa não tem fé, ele não vai aceitar. Querido, em nome de Jesus, a menina nem falou com o profeta, com o seu senhor, ele falou com a sua esposa. Ele falou, quem dera se o seu senhor, se o seu marido que está leproso, né, não tem cura, se ele estivesse em Samaria, ela nem falou diretamente com ele. Ele falou com a sua esposa pegou e falou com ele falou com o rei, e eles entraram em concordância, mas o que eles queriam não era uma questão de fé. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda o que Deus está te falando nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa crer naquilo que você profetiza, fazer uma palavra profética com sinceridade, com verdade, com consciência, mas com fé, e saber que aquela palavra ela vai se manifestar, seja no seu tempo ou não, mas ela vai se manifestar no tempo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos realmente é crer, e muitas vezes nós não cremos, ou até profetizamos, mas não cremos, porque nós falamos, mas não aconteceu porque a pessoa não quis receber, porque a pessoa não tinha fé, né?
É a mesma coisa se você profetizar numa uma pessoa que ela vai ser curada, falar, oh, se eu for curado eu vou te dar 20 mil reais. A pessoa não tem fé. Aí você fala, bom, você não foi curado porque você não teve fé. Não, a pessoa não foi curada porque você não teve fé. Então, em nome de Jesus, porque a cura dele não era simplesmente ele ser curado, voltar para casa e continuar o seu trabalho como comandante. O fato é que aquele homem foi quebrantado, né? Aquele homem foi salvo, aquele homem foi liberto, aquele homem foi transformado. Então, a palavra profética não levou ele apenas à cura, mas à transformação da vida dele, à transformação da sua casa, à transformação daqueles que andavam com ele. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra profética ela vai além daquilo que foi estabelecido a cura, mas além da cura tinha algo muito maior que poderia estar acontecendo na vida daquela pessoa. E muitas vezes nós não fazemos, porque nós fazemos a leitura errada das coisas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, é exatamente isso que nós precisamos viver. A palavra, ela vai se manifestar, sim, mas você precisa ter fé. Você precisa se posicionar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra profética, ela tem poder. E eu estava comentando hoje, é algo muito sério, porque antes de Davi derrubar o gigante com aquela pedra, com aquela funda, né, antes dele cair, antes de ser derrubado, Davi lançou sobre aquela situação uma palavra profética, que ele derrotaria aquele gigante, que ele seria morto, que ele pararia de afrontar, de humilhar o povo de Israel. Então, a palavra profética de Davi, ele creu na palavra, ele teve uma ação em cima daquilo que era a sua própria palavra que ele lançou, que aquele homem, aquele gigante, ele não estaria mais blasfemando contra o povo de Deus, porque ele seria derrotado. Então, antes dele ser derrotado, havia uma palavra. A palavra profética foi na frente daquela pedra, foi na frente de Davi, foi na frente daquele combate. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tenha esse cuidado na tua vida de quando profetizar, não ficar, né, profetizando com uma metralhadora, né, sem direção, atirando para qualquer lado. Mas é algo muito sério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, olhando por uma ótica, ele não merecia, né? Ele era uma pessoa que, além disso, ele não estava pagando nenhum salário para ela, ela estava ali como escrava, ela como cativa, na casa dele ainda. E usou de um artifício, né? Ele não colocou ela como escrava à disposição do rei, mas à sua disposição. Então veja que ele foi um abuso, mas Deus ele tem o poder de reverter toda e qualquer situação. Agora, o que é mais importante que nós estamos comentando hoje é exatamente isso. É você buscar o caminho da santidade, que ele te leva à vitória. O caminho da santidade te leva à vitória. O profeta estava em santidade. Ele pôde lançar também uma palavra sobre a vida daquele homem e ela se manifestou. A menina estava em santidade e ela profetizou e se manifestou a palavra profética. O rei não pôde fazer nada, pelo contrário, o rei criaria uma outra guerra, porque ele não estava em santidade. Ele não tinha autoridade para profetizar, mas você, se você tem essa santidade, você tem autoridade para profetizar. Mesmo que seja diante de um vale de ossos secos, mesmo que seja diante de uma situação totalmente improvável por falta de fé na vida da pessoa ou naquela situação, mas você precisa crer em nome de Jesus, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, porque nós não cremos porque nós vemos, por aquilo que nós cremos literalmente pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tenha esse cuidado, mas que você esteja em santidade, que você esteja realmente no altar de Deus, para que a palavra que sair da tua boca, ela não vai voltar vazia, porque a palavra profética, ela tem poder, em nome de Jesus Cristo, um poder tão grandioso, que trouxe a salvação, a libertação e a cura na vida daquele homem. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa hoje renovar as tuas forças, renovar a tua fé, o teu posicionamento e você se corrigir, porque às vezes você fala assim, né, você tem até receio de profetizar alguma coisa na vida de uma pessoa. Ah, mas eu acho que a pessoa não está nem aí, né? Mas se o Espírito Santo te colocar ali, profetiza.
mas profetiza com fé. Deixa a palavra profética acontecer, porque Deus vai cuidar da palavra profética. Não somos nós que vamos cuidar da palavra profética. É Deus que vai cuidar. É Deus que vai agir. Houve uma confusão, mas Deus colocou a situação no devido caminho e as coisas aconteceram. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite você possa realmente ter esse posicionamento na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e parar de ficar, mas não aconteceu a minha oração, eu profetizei, não aconteceu, e você já tem até uma resposta para isso, você já tem até um argumento para isso. Não tem argumento para aquele que profetiza, que está em santidade, que tem autoridade no espiritual para profetizar. Nós vimos aqui duas situações. Uma menina, né, que não era nem uma moça, nem era uma mulher, não era uma pessoa adulta, era uma criança, uma adolescente. Ela profetizou. E um profeta que também nem saiu do seu lugar. Ele profetizou, porque no mundo espiritual já havia um mover profético naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que este mover profético seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Recebe hoje essa unção, essa palavra sobre a tua vida. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor desperte agora, Senhor. Que o Senhor possa despertar esse mover profético, Pai. Esse mover da palavra profética. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja mesmo este mover poderoso na vida do teu povo, da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra se cumpra na vida dos seus filhos. Que o mover de Deus se cumpra na vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nos perdoa por muitas vezes não ter essa ousadia de profetizar, porque nós olhamos com os nossos olhos carnais e achamos que aquilo não vai acontecer, porque não há fé, não há ambiente. Naquele homem não havia fé, não havia ambiente para ser curado. Mas o Senhor fez com que aquela palavra fosse honrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Libera hoje essa unção sobre as nossas vidas, Senhor. Porque nós não façamos palavras proféticas aleatoriamente. Em nome de Jesus, para o nosso conforto, para o nosso bel prazer, mas que a palavra profética ela possa acontecer, porque essa palavra profética ela prega até hoje, ela fala até hoje, ela traz uma lição poderosa para a sua igreja, para o seu povo. Havia propósito para o cumprimento dessa palavra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, não dependia da fé daquele homem, mas dependia da fé e da ousadia daquela menina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro poder sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, para que as palavras que foram liberadas no início deste ano, que nós teremos o melhor ano da história da nossa vida neste ano de 2023, apesar de toda e qualquer circunstância. A palavra profética ela vai se cumprir sobre a igreja, que nós dependemos do reino de Deus, da vontade soberana de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos dá ousadia e santidade. Nos dá ousadia, santidade e temor. Nos dá ousadia, santidade e conhecimento no mundo espiritual para viver, para agir, para falar, para declarar e para ver as coisas acontecendo no tempo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos abençoa nessa noite. Nós nos consagramos para entrar nesse domingo, Senhor, e ter um domingo de vitória, um domingo de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada vida, cada casa, cada família. Seja um domingo muito especial, um domingo de muita unção, de muito poder nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama a porção sobre a tua igreja, derrama a porção sobre o teu povo. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo envolvimento de cada um de vocês. Em nome de Jesus, esteja em santidade. Profetiza com verdade. Amém. Em nome de Jesus.
E as coisas vão acontecer pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Uma boa noite para todos em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe.